Toni Kroos era um gênio do futebol, um dos meias mais completos que o nosso esporte já viu. O cara que tinha como diferencial a capacidade de controlar o jogo. A partida acontecia da forma e no ritmo que ele queria. Mas o que esse cara tinha de tão especial? Como alguém que não era o jogador mais habilidoso, que não era o jogador mais rápido, que uma pessoa que passasse meio despercebida não ia enxergar nada demais no futebol dele. Como esse cara se destacava tanto? E a resposta é simples. O Kroos era o homem mais inteligente em campo. Seu grande diferencial estava na cabeça. Mas como ele se tornou esse jogador? Vem que eu te conto. O alemão sempre foi um mestre na arte de simplificar o jogo. Capaz de resolver diversos problemas complexos que a partida apresenta com poucos toques na bola. E na verdade isso que parece ser uma coisa muito fácil é algo que pouquíssima gente consegue fazer. Você garantir que a posse de bola seja mantida, você garantir que a bola vai chegar no lugar que você quer, no tempo que você quer, estando em uma das zonas mais congestionadas do campo, não podendo errar, não podendo perder a posse e fazer isso com tão poucos toques é coisa que apenas os gênios conseguem. E ele desenvolveu essa característica já na sua formação. Quando criança, Toni Kroos ele era incentivado a sentir a bola sem olhá-la. Então ele deveria treinar recebendo a bola, tocando a bola sem olhar para baixo. Essa capacidade de conseguir fazer isso, ou seja, a bola vem, você sabe que ela tá vindo, mas em nenhum momento eu tô perdendo contato com o que tá acontecendo no campo. Isso fez com que ele desenvolvesse os olhos de falcão, uma capacidade de escanear o campo, de saber tudo o que tá acontecendo, uma visão 360. E essa chance de ler o jogo muito rápido e resolver os problemas muito rápido. Então, desde criança, o Kroos já foi incentivado a ter essa característica que se apresentaria no jogo dele pela vida toda. E esse hábito de escanear o campo o tempo todo, de você estar procurando o que está acontecendo o tempo todo, ele não reflete só no jogo com a bola, ele também reflete no jogo sem a bola. Então isso serve de base para o posicionamento do jogador, para sua movimentação, buscando o melhor espaço na hora de receber um passe. E para na hora de receber esse passe, fazer outro passe no momento certo, encontrar jogadores nos melhores lugares possíveis. E no seu jogo sem bola, o alemão não se destaca apenas na parte ofensiva, mas também no momento defensivo do jogo. Ele nunca foi conhecido por ser um jogador combativo, não é um Casemiro, um Kanté, um cara de pegada. Mas essa inteligência, essa capacidade de leitura de espaços sempre serviu muito bem para fechar linhas de passes, o que é ótimo para o momento que você está sem a bola, que você precisa fazer a marcação e que você precisa recuperar a bola rapidamente, ou que você precisa marcar a pressão. E aí com a bola nos pés a gente não tem nem o que falar, né? Quem viu o jogador jogar sabe. Dono de um dos melhores passes que o futebol já viu. Um jogador que passou mais de 10 temporadas com aproveitamento acima de 90% dos passes, dispensa comentários. Mais uma vez eu só tenho uma palavra para definir ele, um gênio em campo. E é engraçado que se nós nos acostumamos a vê-lo como um legítimo camisa 8, um meio-campista um pouquinho mais recuado, não foi assim que ele se destacou no início da carreira, porque apesar de ter sido revelado no Bayern de Munique, em uma de suas primeiras temporadas ele foi emprestado ao Bayer Leverkusen, e lá era usado como um legítimo camisa 10. E como camisa 10 ele foi um dos grandes destaques daquela temporada no campeonato alemão. Pelo Bayer Leverkusen foram 48 jogos, com 10 gols marcados e 13 assistências. Só que quando volta ao Bayern, ao invés de ser usado nessa posição, o jogador foi um pouquinho recuado. E acho que ali é onde seu jogo floresce. A gente até pode pensar como teria sido a carreira do Toni Kroos se ele tivesse sido um meia, um camisa 10. E a real é que provavelmente ele teria sido um gênio da posição como ele foi na posição dele. Mas como um camisa 8, ele tem um grande destaque no Bayern de Munique. É peça fundamental num time campeão da Tríplice Coroa em 2013. E quando Pep Guardiola chega, vê nele o jogador
perfeito para o seu esquema. Alguém que adora manter a posse de bola e que quando perde quer simplesmente pressionar e recuperar o mais rápido possível, tinha o homem perfeito para isso. E o Kroos também fala que o Guardiola foi o homem perfeito para ajudar ele a desenvolver o seu jogo. Talvez tenha sido uma pena que esses caras passaram uma temporada só juntos, mas mesmo em uma temporada, o Guardiola ajudou a potencializar todas aquelas características e o Kroos, com o seu QI futebolístico altíssimo e o amadurecimento normal da idade, foi se tornando cada vez um jogador melhor. Numa temporada que culminaria com o título da Copa do Mundo com a seleção alemã. Praticamente o auge da carreira de qualquer jogador. Depois disso, o alemão rumou para Madrid, onde se tornaria um dos maiores jogadores da história do maior clube do mundo. E Madrid é complicado porque você sempre vai ter uma grande estrela, então você tinha Cristiano Ronaldo, você tinha Benzema, você tinha Bale, mas provavelmente sem aquele trio de meio campo, o trio BBC não teria sido tão grande quanto foi. Casemiro, Kroos e Modric se completavam. Que ali o alemão ganha mais 3 Champions seguidas. O Real Madrid passa por uma pequena reformulação após a saída de Cristiano Ronaldo. Outros jogadores deixam, outros jogadores chegam. Kroos permanece. Em 2022, outro título de Champions vem. E em 2024, já sem o Casemiro, o alemão assume o papel um pouquinho mais recuado. É difícil dizer que ele era o primeiro volante, porque esse papel talvez ficasse com o Tchouaméni ou o Camavinga, principalmente no momento sem a bola. Mas com a bola, o Kroos era sim o jogador da base da jogada. E é por isso que eu digo, ele pode fazer qualquer uma das 3 funções do meio campo. Em sua última temporada da carreira, o Kroos fez o que pra mim talvez tenha sido a melhor temporada, uma temporada de afirmação que mostrou o nível do jogo que ele tinha. Um cara já de 34 anos, fazendo uma função mais defensiva e conduzindo o Real Madrid a mais um título de Champions League. Ali o alemão decidiu que aquela seria a última temporada de sua carreira e ele iria encerrar jogando a Euro com a Alemanha dentro de casa. Cenário perfeito para conquistar o único título que faltava em sua carreira e deixar o esporte como um dos maiores vencedores. Uma pena para ele que nem tudo saiu como combinado. A Alemanha foi eliminada pela Espanha nas quartas e o Kroos não conseguiu. A Euro é o único título que falta no seu currículo. São 6 Champions, são títulos alemães, são títulos espanhóis, uma Copa do Mundo. É o jogador que mais vezes venceu o Mundial de Clubes, mas o título europeu de seleções ficou faltando. Só que dá pra dizer que a Euro dele foi excelente como esperado. Líder em passes no torneio com 431, líder em passes no terço final do campo e líder em passes que quebraram linhas adversárias e jogador com maior taxa de aproveitamento nos passes, 94%. Uma Euro absurda, de altíssimo nível, uma carreira toda em altíssimo nível. Você vai olhar para trás e não vai encontrar uma temporada em que o nível tenha caído. E é fato que o alemão poderia ter continuado jogando, ele tinha só 34 anos. Assim como seu companheiro Luka Modric, que aos 40 anos continua jogando bola. O Kroos certamente teria lenha para queimar, provavelmente ainda no Real Madrid, e a ausência dele na temporada seguinte mostrou ainda mais a importância do jogador naquele time. O nível do Real caiu muito. O time sofreu na temporada 24-25 sem alguém que tivesse aquela capacidade de controlar o jogo no meio-campo. Mas o jogador decidiu parar no que talvez tenha sido seu auge, talvez o melhor momento, quando ele provou o seu valor. E para nós fica apenas o prazer de ter visto a carreira toda de alguém desse nível, o jogador mais inteligente que o futebol já viu.